Olá, bem-vindo ao último estudo de nossa série. Muitas pessoas criticam a Igreja Adventista, dizendo que nós usamos Ellen G. White para embasar nossas doutrinas, mas isso não é verdade. Todas as 28 doutrinas adventistas estão fortemente fundamentadas na Palavra de Deus. Nós cremos no princípio sola Escritura, ou seja, apenas a Bíblia é a regra de fé e prática para todo crente. É por isso que hoje nós iremos aprender sobre os escritos de Ellen G. White e seu papel para a Igreja Adventista. Aqui funciona o Centro de Pesquisa Ellen G. White. Em todo o mundo nós temos 18 centros como esse. Um local onde são guardados todos os documentos da Sra. White, os livros que foram publicados, primeiras edições de vários livros e documentos importantes da igreja, como por exemplo, o Testamento de Ellen G. White. Aqui nós temos nessas duas folhas uma cópia autentificada do Testamento original de Ellen G. White. E um dos itens do testamento foi a criação do patrimônio literário de Ellen G. White, quando justamente esses 5 homens que aqui aparecem ficaram responsáveis então por guardar e proteger os escritos de Ellen G. White. Aqui nós temos essa obra maravilhosa de Alfred Lee. Ele tentou descrever nessa pintura a experiência do povo adventista desde a pregação de Guilherme Miller na década de 1840, o chamado de Ellen White em dezembro de 1844, a caminhada do povo de Deus em direção aos céus, os pioneiros da igreja que deram força à organização mundial, a descoberta de Jesus como nosso intercessor no santuário celestial, iniciando a sua segunda fase de seu ministério em 22 de outubro de 1844, nós temos aqui a figura de Dr. Kellogg, um homem que foi importante para o desenvolvimento da igreja, mas que lamentavelmente se afastou dos caminhos da igreja. Nós temos J.N. Andrews, o nosso primeiro missionário alemão, que viajou para a Europa em 1874. Nós temos o desenvolvimento da igreja em Battle Creek. Ao centro de toda a figura, nós temos a pessoa de Cristo. E esse retrato tenta nos mostrar de que Jesus é o centro da história do movimento adventista. Nós temos alguns exemplares de livros de Ellen G. White representando o seu ministério profético de 70 anos. Nós temos alguns dos nossos líderes mundiais, depois a obra médico-missionária. Loma Linda está retratado nessa pintura, inclusive este quadro representando a parábola do bom samaritano faz parte da construção da Universidade Loma Linda. Nós temos a igreja da Andrews representando as milhares de igrejas que temos ao redor do mundo e finalmente o sistema de telecomunicações que tem ajudado na pregação do Evangelho a todo mundo. E aqui bem próximo nós temos o cofre, onde estão guardados os manuscritos originais e as cartas de Ellen G. White. E eu quero convidar vocês então para nós conhecermos agora esse cofre. Nós estamos dentro do cofre do White State. Está conosco Tim Purrier, que é um dos vice-diretores do White State e também o arquivista. E ele vai explicar para nós, nesse momento, o processo de produção dos livros de Ellen G. White. Thank you.
Nesta mesa, guardamos alguns materiais que mostram como Ellen G. White realizava o trabalho que era feito à mão, manuscrito. Assim, era necessário o trabalho de secretários para preparar, datilografar, o material para os livros. Ela escreveu todas as suas obras à mão. Esta mesa contém alguns de seus escritos originais enviados para jornais e periódicos, bem como páginas de manuscritos para os livros O Grande Conflito e para os Testemunhos para a Igreja. Primeiro, ela escreveu tudo à mão e entregava às suas secretárias, que transcreviam tudo à máquina de escrever e devolviam para ser aprovado por ela. Algumas vezes, ela acrescentava comentários adicionais ou fazia correções nas páginas datilografadas. As secretárias, então, incorporavam estas correções antes de finalizar o livro, isto é, na forma de livro, com capítulos, etc. Eis alguns exemplos. Sigam junto comigo. Aqui estão os manuscritos. Então, as páginas datilografadas a partir dos manuscritos. As secretárias guardavam este material nestes arquivos que estão ao lado da parede. Esses arquivos de pastas são do tempo da senhora Ellen G. White, no seu escritório. Todo o material era arquivado cronologicamente. Você pode ver a data, 1897, 1901, etc. As secretárias dela arquivavam tudo para ela. Se eu procurasse, tirasse de uma gaveta material do fim do seu ministério, seria assim. Esta gaveta guarda seus escritos de 1911 a 1914. Podemos ver que este material foi arquivado já na forma datilografada. Cada documento recebia um número. Esta é uma carta que ela escreveu para o seu filho Willie. Meu querido filho, escreveu da Califórnia. Esta carta era lida por ela após ter sido datilografada e assinada por ela para ser remetida. Aqui ela assina simplesmente, Mamãe Ellen G. White. Ela pode ter usado este material ou não para alguma publicação naquele tempo. Poderia tê-lo usado num livro de testemunhos se houvesse nela algum conselho para a igreja, ou no artigo de uma revista como a Review. Ou então, simplesmente, seria uma carta para a família que não seria publicada no seu tempo. Mas após sua morte, esse escritório tem preparado muitos livros baseados nos seus escritos, alguns que jamais foram publicados no tempo dela. Nesta carta em particular, encontramos notas laterais que indicam provavelmente que este material não foi publicado por Ellen G. White, mas contém muita informação valiosa para a igreja hoje. Por exemplo, na página 2 ela escreveu, pela luz que me foi concedida pelo Senhor, deveríamos ser cuidadosos em não usar nosso tempo precioso e talentos de modo não sábio. Ela escreveu isto em referência ao lar. Ela declara que isto foi luz dada pelo Senhor. Este conselho foi usado no livro Orientação da Criança, num capítulo sobre o lar e as finanças. E isto está indicado ao lado da página. Parte do trabalho do White State é o de continuar oferecendo seus conselhos e torná-los disponíveis à igreja ao redor do mundo. E não simplesmente para o tempo em que ela vivia. Ela continua a falar através de seus escritos. Assim, por meio de novas obras publicadas a partir dessas pesquisas, ela continua a falar. Há hoje mais de 70 volumes novos, incluindo-se esses 21 que se originaram dos manuscritos. Eles pertencem a estes grupos de 70 obras novas. Assim sendo, seus escritos continuam a falar hoje, dando conselhos à Igreja Mundial. Aqui nós temos sobre essa estante a Bíblia que a própria senhora White segurou entre 20 e 30 minutos enquanto tendo uma visão. Essa é a Bíblia original que a senhora White segurou em visão. E aqui nós temos também um quadro que é conhecido mundialmente, preparado pelo pastor Charles Fitt, falando a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs que apontava para a volta de Cristo, aproximadamente no ano de 1843.
Ellen G. White morreu em 1915. 3 anos antes de sua morte, aos 84 anos de idade, ela finalmente concluiu seu testamento. Em um dos itens desse testamento, dizia que os livros que ela havia escrito deveriam ficar sob a coordenação de uma comissão, que passou a ser conhecido como Patrimônio Literário de Ellen White. Ela colocou nesse documento, nesse testamento, o nome de 5 pessoas que deveriam ser os primeiros depositários. Entre eles estavam seu filho, Willie White, Clarence Critter, que foi um dos seus secretários, Charles Jones, que era o gerente da Pacific Press, Arthur Daniels, que era o presidente mundial da igreja naquele então, e Francis Wilcox, que era o editor da Review naquela ocasião. Hoje, existem 15 pessoas que são membros deste comitê, e nós estamos aqui com o pastor Kenneth Woods, que é o presidente desse comitê desde 1980 e membro do comitê desde 1966. Pastor Kenneth, qual é o trabalho dos depositários de Ellen White? Posso testemunhar, por experiência pessoal, que há períodos na vida em que nos preocupamos com o futuro e em como fazer o melhor uso das posses que temos. Bens, propriedades e outros recursos. E quando se fala de Ellen G. White, sabemos que mais de 3 anos antes de morrer, ela pensou cuidadosamente sobre os seus escritos. O que seria deles e como seriam usados. É bom saber que, após criteriosa avaliação, ela decidiu que deveria haver um grupo de depositários. Ela não deixou seus escritos simplesmente para a igreja. Não sei se recebeu instruções especiais do Senhor. Eu não sei. Mas percebe-se que, de muitas maneiras, várias vezes ela fez mudanças no seu testamento original. Assim, quando ela pediu uma comissão de depositários, a ideia foi a de que os 5 depositários garantissem a segurança de que seus escritos ficassem totalmente sob a custódia deles. Isto é fundamental. Ela colocava seus escritos nas mãos deles, e isto incluía seus livros já publicados, bem como manuscritos ainda não publicados. E a experiência provou que este foi o melhor plano. Os homens que ela escolheu eram fiéis adventistas. Este grupo escolhido levaria a cabo esta responsabilidade tão seriamente que seus escritos continuariam a circular. Em resumo, o propósito maior dos depositários é a responsabilidade solene de tentar fazer em cada instância o que Ellen G. White teria feito. Pastor Kenneth, quanto do material de Ellen G. White ainda não foi publicado? Anos atrás, circulavam rumores o tempo todo de que estávamos escondendo algo aqui no White State. Há pessoas que assumem e declaram que nós estamos assentados sobre informações que, se fossem liberadas, iriam explodir a igreja. Portanto, pedimos aos responsáveis que pusessem seus escritos em computador. Então, com o avanço da tecnologia, decidimos colocar em CD-ROM todos os seus escritos já publicados. Fizemos isso e a demanda foi enorme em todo o mundo. Então, nossa comissão em mesa tomou um voto, colocar em CD-ROM todo o seu material ainda não publicado. E fizemos isso, uma realidade disponível.
Mas isso nos trouxe problemas. A maior parte do seu material, ainda não publicado, é composto de duplicação. E nós não queríamos ouvir reclamações de que estávamos fazendo comércio, vendendo de novo o que as pessoas já tinham. Atualmente, temos tudo o que ela escreveu em disco, disponíveis em nossos centros de pesquisa White. Se você for a um dos nossos centros de pesquisa ao redor do mundo, e se estiver interessado em detalhes desse tipo de coisas, se for um pesquisador, está tudo lá. Mas estamos discutindo ainda quão ampla deveria ser a divulgação desse material. Pastor Kennedy, como funcionava a inspiração neste caso? Tudo que Ellen G. White escrevia era inspirado? Há pessoas que declaram que tudo que um profeta escreve é inspirado. Há outros que creem que há vários níveis de inspiração. Nós não cremos em diferentes níveis de inspiração. Cremos que um profeta é uma pessoa, um ser humano, que coleta muitos tipos de informações e em várias áreas como outras pessoas o fazem. Por exemplo, se a Sra. White comentasse quão distante daqui fica Takoma Park, ao passar por uma placa que diz Takoma Park, 11 quilômetros. Se estivesse descrevendo uma viagem e desse essa informação, isso não seria uma inspiração. Assim, a maior parte das informações que um profeta coleta não provém de inspiração, mas de observação de fontes humanas. Ao viajar, por exemplo, lá nas montanhas rochosas e subir ao cume das montanhas e afirmar, estou aqui cerca de 2.450 metros, diria alguém, é ou não é inspirada? Creio ser muito perigoso tentar avaliar e dizer, isto é inspirado, isto não é inspirado. O perigo é muito grande. Quando leio os escritos de Ellen G. White, tento ouvir o que o Senhor está dizendo. Será que ela está lidando com princípios e os princípios são eternos e imutáveis? Ou será que ela está lidando com algo irrelevante, como quando fala de seus sentimentos pessoais? Ainda assim penso, há algo que eu possa aprender disso? Vejam, certa ocasião, um irmão publicou na Review uma série de artigos mostrando diferentes níveis de inspiração. Ellen G. White declarou que Deus não havia inspirado aquela série de assuntos. O autor estava errado. Pastor Kennedy, qual a importância ou a função dos escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista hoje? Vejo que a função de Ellen G. White é de reafirmar as mensagens da Bíblia. Todos sabemos que não podemos ler seus escritos sem declarar que ela quase usou a Bíblia demais. Ela sempre enfatiza o que a Bíblia declara. Creio que nossos membros individualmente são edificados. Também creio que o estudo da Bíblia, através de seus escritos, é útil para desenvolver uma fé mais santa. Os líderes da igreja devem continuar estudando seus escritos sempre para conhecer e aplicar os princípios apresentados em seus escritos. A grandeza não é o teste necessário para o sucesso. Alguns de nossos autores estão estudando o fenômeno das mega-igrejas. Sei de muitos
que nossos pastores, que estão indo durante anos seguidos a estas igrejas para aprender de seus ensinos e métodos, o que eles fazem para crescer e multiplicar suas igrejas. E pensam, se eu tiver uma igreja de 20 mil ou 30 mil membros, isso seria considerado sucesso. Mas como líderes da igreja, chegamos à conclusão de que os alvos deles não são os nossos alvos. Nosso alvo é preparar um povo para encontrar o Senhor. Encontrá-lo face a face. É saber olhar deste mundo para o mundo vindouro. Ok, Pastor Kennedy, muito obrigado por ceder essa entrevista, pelas informações preciosas e que Deus possa continuar abençoando o trabalho do patrimônio literário de Ellen White. Thank you so much. A minha decisão de hoje é a seguinte. Após compreender melhor a função dos escritos de Ellen G. White, desejo renovar meus votos de ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática para a Igreja e os escritos de Ellen G. White como conselhos especiais para nossos dias. E com a ajuda do Espírito Santo, buscarei ser fiel a toda a revelação de Deus. Farei tudo isso pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje esta é a sua decisão, ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelos escritos de Ellen G. White. Sabemos que eles não vieram para substituir a Tua palavra, mas são conselhos inspirados dados à Igreja para nos levar de volta à Bíblia e para buscarmos uma vida de santificação. Suplicamos a Tua ajuda e a guia do Teu Espírito Santo para obedecermos a todos eles. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Esperamos que todos os conceitos e ensinos que nós estudamos ao longo dessas semanas possam ter contribuído para o seu crescimento espiritual e que Deus o abençoe ricamente na intenção de procurar conhecer e fazer a sua vontade.